Raquel Landim também participa dessa entrevista. Olá, Artung, antes de mais nada, uma boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Carol. Boa noite, Raquel. Boa noite, nossos telespectadores. Começo lhe perguntando a respeito das suas últimas manifestações. O senhor trouxe uma série de declarações em defesa da democracia, inclusive nas redes sociais. Se essa defesa acontece, é porque o senhor vê riscos. Onde o senhor os enxerga? Olha, Carol, nós estamos com um ambiente de muita tensão política nesse momento no país. O processo de discussão de 2022 foi antecipado, né? Acho que um equívoco, mas enfim, está em curso. E nós estamos vivendo uma crise institucional crescente no país. Então, assim, num momento como esse, eu acho que as pessoas que têm responsabilidade com o presente e com o futuro do país devem trabalhar no sentido de criar uma espécie de um muro de contenção para conter esses ímpetos, né? E preservar, ao mesmo tempo, uma conquista importante dos brasileiros, que são as instituições democráticas, que é a democracia, né? Então, as minhas manifestações vão nesse sentido. Eu acho que nós temos uma coisa que nos difere dos países vizinhos. Nós temos uma sociedade civil forte, ativa, e temos uma segunda coisa, temos uma imprensa livre, né, que contribui muito com o debate e com o desenvolvimento do país. Essas duas coisas somadas e, de certa forma, um envolvimento da sociedade política que precisa acordar para esse quadro que nós estamos vivendo, eu acho que a gente cria uma resistência para fazer essa transição que é muito necessária, porque qualquer tipo de ruptura, Carol, vai custar muito caro ao país, ao nosso povo, principalmente aos mais pobres das terras brasileiras. Raquel? Governador, os observadores políticos hoje, o que eles mais temem são rebeliões na polícia militar. O senhor enfrentou um motim quando estava à frente do Espírito Santo. O senhor enxerga este risco hoje? Primeiro, eu tenho que dizer que eu enxergo muita qualidade nos profissionais de segurança pública no nosso país e nas polícias militares do nosso país. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, Raquel, é que os governadores, que são os comandantes das respectivas polícias militares, eles têm em mãos instrumentos para fazer valer a hierarquia, que é uma peça fundamental da estrutura das polícias militares, e a disciplina, né? Então, assim, isso está na mão dos líderes dos governos estaduais. Quer dizer, o que precisa é que eles não se omitam. A história do nosso país em relação à questão de indisciplina nas polícias militares é uma história muito ruim, de muitas omissões, de muita conivência, o que agravou esse quadro ao longo da nossa história, principalmente da democratização para cá. É só a gente lembrar de motins em Minas Gerais, no governo Eduardo Azeredo, país afora, né? E as diversas anistias, sejam patrocinadas pelas Assembleias Legislativas, no caso de processos administrativos, ou de processos criminais patrocinados pelo Congresso Nacional. Quer dizer, esse tipo de atitude, de omissão, de conivência, de visão de curto prazo, ele acaba jogando a favor da indisciplina. Então, assim, volto a dizer, está na mão dos governadores e eu espero que eles não se omitam em relação ao exercício responsável de liderança que nosso país precisa de todos que ocupam esses cargos que são muito relevantes no nosso país. O senhor citou o exemplo de Minas Gerais, seu estado, quando o senhor governou em 2017, enfrentando um motim. Trata-se de um movimento nacional, o senhor vê uma mobilização nacional? E até que ponto podemos apontar um alinhamento entre polícia e política? Olha,
assim, no passado, quando a gente vai lá no governo Eduardo Azeredo, isso tinha muito a ver com reivindicações da categoria, né? Salário, condições de trabalho. Isso tinha a ver com luta política regional, né? O episódio do Espírito Santo para frente mostra uma certa articulação nacional, né? Isso ficou claro num levantamento muito bem feito que o jornal Estado de São Paulo fez sobre o movimento no Espírito Santo, sobre o motim do Espírito Santo, que mostrava que mais de 80% das postagens que foram feitas para panicar a população capixaba, para amedrontar a população capixaba, não vinha do território capixaba, vinha do país, de vários locais do país, e com muita relação com a bancada da bala. Então, ali você teve um forte componente de articulação nacional. Um outro componente é que, normalmente, esses movimentos eram feitos com aquartelamento. No movimento capixaba, você teve a participação de familiares na porta dos quartéis, o que se repetiu no Rio de Janeiro na mesma época, no Pará e em outros estados federados. Então, tem um componente político. Nós vimos isso nesses motins, vimos agora no Ceará recentemente e vimos também na greve dos caminhoneiros. Então, assim, é importante que a gente dê o nome certo aos problemas que nós temos, né? Não adianta esconder esses problemas, nós temos que olhar no fundo do olho dos problemas e procurar conduzir de uma maneira correta, pensando principalmente no nosso povo, na nossa gente, nos milhões de desempregados que nós temos no país, de pessoas que estão sofrendo com a inflação crescente, retomando no nosso país. Quer dizer, pensando nisso é que nós temos que agir com absoluta responsabilidade, parar de visão de curto prazo e ter uma visão a favor do desenvolvimento pleno do nosso país. Raquel? Governador e os empresários, o senhor hoje representa um grande setor exportador que é a celulose. Temos manifestos empresariais para todos os gostos hoje sobre essa crise institucional. Para onde vão os grandes empresários? Quer dizer, eu não me sinto porta-voz. Primeira observação que eu faço, Raquel. Quer dizer, aqui eu estou falando em nome próprio, né? Assim, importante dizer isso. Colocando de maneira responsável à disposição dos brasileiros um acúmulo de experiência que eu tenho, fruto das oportunidades que os capixabas e brasileiros me deram ao longo dessa trajetória. Eu tenho 64 anos de idade e uma parte significativa da minha trajetória dedicada à melhoria do setor público brasileiro. Então, é com esse sentido que eu estou falando. Então, mas eu não me nego a lhe responder, quer dizer, eu dialogo muito, eu converso muito, né? Eu sou muito chamado para falar para setores diversos, inclusive para os setores empresariais, e assim, o que eu estou escutando é um setor empresarial preocupado com o rumo do nosso país. Antecipação do processo eleitoral, de certa forma, enfraqueceu a agenda econômica do país. E uma crise institucional, o preço de uma crise institucional é profundamente impactante na vida econômica e social do país. Então, o que eu tenho visto é isso. Quando você vê um manifesto agora dos mineiros, quando você vê um manifesto de setores do agro, né? Quando você vê um manifesto ontem confirmado pela FEBRABAN. Quer dizer, isso não são manifestos contra ninguém, são manifestos a favor do país, a favor dos brasileiros, preocupado em manter o rumo da democracia, garantir o processo democrático, o processo eleitoral, a vitória ela precisa ser respeitada e o resultado da eleição ser respeitado também no nosso país, é da nossa tradição, né? E eu acho que é isso que eu sinto. Não estou sendo porta-voz de ninguém, eu sinto que é uma preocupação forte em toda a sociedade e no mundo empresarial do nosso país. Esses manifestos, eles de certa forma, escancaram, Raquel, essa preocupação.